Boa noite, irmãos. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Cada culto é uma experiência, irmãos. Cada culto é uma realidade diferente. E nessa noite eu me alegro de ver você aqui e quero que você se sinta realmente assim, desimpedido de estar aqui no culto, sem nenhum impedimento. Na verdade, nós devemos estar aqui com um coração voluntário, com um espírito voluntário. E não te preocupes com nada, exceto com uma coisa. Coloque a sua vida em adoração ao nosso Deus. Adore ao Senhor, que Deus está cuidando de você. Essa semana nós tivemos aqui um episódio bastante triste aqui na cidade, que todos aqui devem ter tomado conhecimento, de exatamente uma pessoa que ela trabalhava com um negócio de venda de madeira, tira árvores, e ele foi derrubar uma árvore aqui. Ele morava aqui na saída, não, Marcos, aqui na saída, aqui pro Cachoeirinha, aqui na primeira chácara aqui, ele morava aqui. E ele foi fazer um serviço de tirar umas árvores que o cara deu para ele. E quando ele foi derrubar o eucalipto, ao cair esse eucalipto, segurando num galho de uma outra árvore, outro eucalipto do lado. E aí esse galho ele ganhou uma pressão tão grande, obviamente com o peso da árvore indo, e o galho estourou e volta. Ele volta para a direção que você não sabe, e a direção foi justamente em direção do homem, atingiu a cabeça dele e ele veio a óbito ali. Só que o parente dele, o cunhado dele, era o Roberto da elétrica, materiais elétricos. E o Roberto veio para o sepultamento do seu cunhado, sendo a sua esposa casada com esse homem que faleceu. E alguém sabe aqui? Paulo Roberto, tá? Isso. Esse é Paulo Roberto. E aí o que acontece? O Roberto vem para o sepultamento do seu cunhado. Quando ele vai embora para casa, ele infarta e morre. E aí, dois de uma vez, da mesma assim de parente, cunhado, as duas irmãs ficaram viúvas no mesmo dia. Sabe de uma coisa, meu querido? Você não sabe o dia da sua partida. Mas uma coisa você pode ter certeza, Deus sabe. E você pode ter certeza que Deus está cuidando de você. Com Covid, sem Covid, com árvore, sem árvore, morando aqui, morando lá, tendo a idade que você tem, a idade que o Paulo Roberto tinha, não importa a idade, e não importa a idade do outro, problema seu, problema dele, não importa. Interessante, Deus está no controle de sua vida. Deus está. Não tema não. Confie só. Mente, confie. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque nós podemos estar aqui em tua casa com o propósito de adorarmos ao Senhor. Nós não viemos aqui, ó Pai, centralizados numa pessoa, em alguém, em nós mesmos. Nós não estamos, ó Pai, colocando o nosso coração aqui centralizado, dizendo, eu preciso ser elogiado, massageado no meu ego, e sair daqui encorajado, quando muitas vezes nós precisamos sair daqui, ó Deus, talvez chorando por nós mesmos, chorando por nós, por nossos queridos, chorando por aqueles que ainda não abraçaram sua esperança, sua fé em Cristo, chorando por aqueles que não têm a mesma esperança que nós temos, chorando por aqueles, ó Deus, que não podem desfrutar ainda dessa comunhão com o Senhor como nós a desfrutamos, e podemos assegurar de que, se nós partirmos hoje à noite, ou daqui a pouco, nós estaremos com o Senhor já, imediatamente. Nós louvamos a Ti, ó Pai, por essa certeza que temos, e isso nos traz ao coração o louvor, a gratidão, porque isto é obra Tua,
Isso é plano teu, isso é ação tua, a nossa redenção. O Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou para que nós fôssemos teus e servíssemos, amássemos, honrássemos, adorássemos. Por isso, nós louvamos a Ti, Senhor, nessa noite, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar Maranata, vem Senhor Jesus. Vamos cantar e tenha certeza disso. Ou nós vamos ou Ele virá, e isso vai acontecer. Um dia mais ou menos vai acontecer, mas vamos cantar. Boa noite, irmãos. Vamos colocar em pé para estarmos cantando esse cântico juntos. Salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. A minha luz, a minha salvação, que a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei,
pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Pode sentar, meu irmão, pode sentar. Eu quero rapidinho aqui chamar a sua atenção aqui para alguns avisos, alguns comunicados aqui. Nós temos, na verdade, ainda 18 marmitas que nós vamos terminar, não é? Ficaram aí. Tem que fazer, concluir o serviço agora no fazer, para ficar, aí vai ficar fresquinho, vai ser como o de ontem. E essas marmitas, essa semana nós deveremos fazer, só que nós vamos te informar lá no Zap, lá. Você vai tomar conhecimento, e se você puder nos ajudar também comprando essas 18 marmitas a R$15 cada uma, é aquela bisteca suína, aquela coisa boa. Teve família aqui da igreja, e quando comprou, só que eles compraram só 2, aí eles ficaram disputando, quase comeram até o isopor, de tanta vontade de comer mais e não tinha. E aí, só que eu vou dizer para você, meu irmão, olha, vale a pena, porque você não tem ideia do recurso que foi proveniente da venda das marmitas. Nós temos R$790 já em mãos, e mais essas 18 vão alcançar R$1.060. E com esse valor, nós já vamos cobrir metade de uma parte de um serviço todo que vai ser executado aqui. E nós, claro que nós temos prazo ainda, daí vamos poder trabalhar, fazer um outro almoço, mas eu quero convidar você para que você saiba do seguinte, que cada coisa que você faz, quando a gente estiver fazendo contato aqui pela igreja, você vai estar investindo nesse patrimônio da igreja. E quem é a igreja é você, somos nós. E não é o pastor não, porque o pastor vem e ele vai, a igreja fica. E é interessante que esse apartamento que está sendo feito e concluído aqui, ele vai agregar no mínimo, segundo construtores aí, eu consultei, eles falaram, pastor, isso vai agregar no mínimo em torno de R$200 mil no patrimônio da igreja. Então, você vai vendo, isso em termos, eu estou falando em termos materiais, eu não estou falando em outro aspecto, mas agrega o patrimônio que a igreja já tem, e isso para atender uma demanda que a igreja necessita, ok? Eu quero estar convidando você, num outro aviso, é que você procure realmente, eu sei que talvez você diga, mas eu tenho sido fiel no meu dízimo e nas ofertas, mas eu quero só traduzir para você, a igreja tem sofrido
financeiramente, muito mesmo. E vem acentuando esse sofrimento da igreja. E eu quero apelar ao seu coração, usando a expressão de Salomão, lá em Provérbios 3, verso 9 e 10, ele disse assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Está vendo? Isso lá em Provérbios 3, verso 9 e 10. E de fato, nós honramos ao nosso Deus, e Deus vai honrar você. Deus vai honrar. Ele fez uma promessa, Ele vai cumprir, Ele cumpre a promessa dEle. Mas nós temos de passar, a igreja passa por sofrimento, os cristãos, as famílias, mas a verdade é essa, cada um de nós temos de experimentar, e nós temos convidado os irmãos a responderem com essa fidelidade. Eu sei que muitos irmãos aqui têm sido fiéis, direitinho, mês a mês, e isso tem abençoado a igreja, tem abençoado sua vida, ok? Mas se porventura você estiver conversando com algum irmão, se estiver falando com outros, eu acho tão interessante que tem uma pessoa que nem está aqui agora, e não é membro da igreja, e aí hoje ele me mandou uma mensagem, disse assim: pastor, eu fiz uma transferência na conta da igreja. Eu falei: mas quem que te mandou? Quem que te disse para tu fazer? Senão o próprio Deus, porque é Deus quem está falando ao coração das pessoas. Deixa Deus conduzir também a sua vida. Na quarta-feira, venha nos cultos presenciais aqui, às 19 horas. Nós temos o culto aqui toda quarta, tem um grupo pequeno, mas nós estamos aqui orando, ok? Nós estaremos agendando para um domingo agora, esse é o último aviso, nesse mês de setembro. Eu sei que amanhã é 7 de setembro, amanhã é feriado, recomendo você, seja um brasileiro, patriota, igual americano, né, Carlos? A gente andou lá nos Estados Unidos, lá, e eu fico surpreso, me sinto envergonhado, porque você está andando nos Estados Unidos, não tem uma casa que não tem uma bandeira americana estendida ali em frente à casa, e sem ser 4 de julho. Não precisa ser 4 de julho, não. Um dia qualquer do ano. Americano ele ama sua pátria aqui, e se você é salvo, você ama a pátria celestial. Mas ame a sua pátria que Deus te colocou. Deus colocou a gente no Brasil, ame o Brasil. Nosso Brasil é verde, amarelo, azul e branco. Essas são as cores do nosso país, da nossa bandeira. Ame a sua pátria. E amanhã, dia da pátria, põe bandeira lá fora e deixa ela a semana inteira. Semana da pátria. Olha que legal. Nós precisamos ser pessoas que demonstram que amam a sua pátria. Ok? Mas lá, talvez no domingo, dia 20, aí nós vamos avisar sim, mas já vou te avisando aqui que nós faremos uma breve assembleia da igreja, rapidinho. No início do culto, vamos pegar só uns 15 minutinhos, faremos uma breve assembleia assim, para podermos atualizar, porque nós estamos desde o ano passado sem podermos ouvir os relatórios. Carlos vai apresentar, ele joga aqui no telão, a gente vê o movimento mês a mês, e aprovamos ou rejeitamos, e aí em seguida a gente vai ouvir a única ata que nós temos lá atrás para ler, e depois a gente resolve só um movimento de entrada e saída de membros, e aí nós continuamos o culto. Bem rapidinho, a gente mata esse assunto, mas eu quero desde já, estar lembrando o irmão disso. Ok? Muito bem, nós vamos nesse instante orarmos. Agora, antes de nós estarmos cantando um cântico, nós vamos orar pela nossa irmã Esther e a irmã Elaine. As duas irmãs estão internadas ainda. Pode ser que talvez a irmã Esther até receba alta segunda-feira, amanhã. Pode ser que não, mas o médico que está avaliando direitinho. Então os irmãos continuem orando pela irmã Esther. E a irmã Elaine ficou também
internada por causa da sua pneumonia. E os pulmões dela, e ela com dor e tal. Então, os irmãos continuem orando por ela e pela família, claro, de ambos as irmãs aqui. Tá? Olha aí, provavelmente então a Elaine recebe alta, porque a gente sabe que é um lugar mais seguro na sua casa, de contaminação, de tudo. Vai embora para casa. E isso, claro, nós esperamos que corra isso com as nossas irmãs, e elas possam estar junto de sua família. E de modo que nós vamos orar nesse instante, ok? Eu pediria um irmão, quem é que pode orar aqui? Aí o nosso irmão Gabriel vai levar o microfone até você. Quem é o irmão que pode estar orando pelas essas duas irmãs aqui? Carlos, pode te levar lá para o Carlos, e aí ele vai estar orando pelas irmãs. Vamos ficar em pé todos nós, e aí já vamos orar, e pode orar pela oferta, Carlos, pelos dízimos e ofertas que nós vamos arrecadar após essa oração cantando um hino. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade em mais uma noite estarmos aqui na casa de oração, trazendo glórias e honra ao único Deus, ao único merecedor, o Senhor, Salvador de todos nós. Pai querido, nós neste momento, eu venho aclamar, ó Pai, derramar meu coração para as nossas irmãs, a Esther e a Elaine. O Senhor que é o médico dos médicos, o sabedor de todas as coisas, aquele que pode trazer cura, aquele que pode trazer restauração física e espiritual. E nós estamos te clamando, ó Pai, traz restauração às nossas irmãs, apacenta o coração delas, ó Pai, tira esta enfermidade, dê conforto à família, conforto a elas, aos familiares. Nós como igreja, ó Pai, em corpo de Cristo, em oração, estamos nessa corrente de oração todos os dias, clamando pelas nossas irmãs, e que o melhor, ó Pai, o Senhor venha fazer. E o Senhor quer o melhor. Nós confiamos em Ti e colocamos as vidas delas nas Tuas mãos, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, ó Pai, pelas famílias, por elas. O Senhor tem feito pela nossa igreja, pelas famílias da nossa igreja. E clamamos, ó Pai, que neste momento, entrando nesse 6º mês de pandemia, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem sustentado, o Senhor é fiel. Pai querido, nós te pedimos também pela fidelidade dos irmãos da nossa igreja. A nossa igreja que passa por um momento difícil, financeiramente falando. Mas financeiramente, Senhor, é uma questão humana. Para o Senhor não é nada, porque o Senhor é o Senhor do sobrenatural. É aquilo que está acima das nossas posses. É tudo do Senhor. O Senhor não precisa de nada. O Senhor só quer o nosso temor, a nossa fidelidade. Por isso nós estamos aqui, ó Pai, clamando pela igreja. Em nome de Jesus nós clamamos, ó Pai, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Pai, continua nos dando, ó Pai, este culto de adoração, levando, ó Pai, a palavra que venha de encontro aos nossos corações. E, ó Pai, nós te agradecemos por tudo mais uma vez. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Em pé ainda, querido. Nós cantaremos agora, o Rogério, cantando Livres em Cristo. É um hino aqui do HCC. Vamos cantar. Enquanto isso, vamos ofertar. Vamos lá? Eu era escravo do vil pecar, mas Cristo Jesus me salvou. Veio da morte me libertar, e agora salvo estou. Livre em Cristo, Ele pagou o preço na cruz. Livre em Cristo, alegre em sua luz. Toda a verdade eu conheci em Cristo, bom Salvador. A liberdade já recebi, e
assim cantando eu vou. Livre em Cristo, Ele pagou o preço na cruz. Livre em Cristo, alegre em sua luz. O seu amor que me perdoou também poderá te salvar. E sua graça que me alcançou, a vida pode mudar. Livre em Cristo, Ele pagou o preço na cruz. Livre em Cristo, alegre em sua luz. Deixa o Senhor te amar e salvar, e livre pra sempre serás. Vida completa há de encontrar, e bem feliz cantarás. Livre em Cristo, Ele pagou o preço na cruz. Livre em Cristo, alegre em sua luz. Podem sentar, queridos, podem sentar. Nós estaremos meditando na palavra de Deus com o Rogério, hoje à noite. Domingo passado nós já estivemos meditando aqui no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, falando sobre Demétrio, falando sobre Paulo, sobre Gaio, sobre Aristarco, falando sobre a igreja lá em Éfeso, a expansão da igreja em meio à oposição, em meio a perigo de morte, em meio à luta. Mas o Evangelho sempre foi recebendo oposição, sempre, em todo lugar, e em todas as épocas, em todas as eras, em todos os lugares. E nós sabemos que a igreja continua assim, hoje e ainda mais, que o fim está perto. Então a oposição à igreja só vai crescer. E aí até o momento em que Cristo buscará a sua igreja. Nós vamos então meditar aqui com o Rogério. Pode trazer a mensagem agora. Uma vez... Opa, tá saindo? Alô? Alô? Mas eu acho que... Alô? Não, os tapinhos. Aí, agora... Tá voltando aos poucos. Boa noite. Acho que dá pra... O problema de não sair a voz não é os irmãos não ouvirem. É que nós estamos gravando o culto para postar para aqueles que não podem assistir. Postamos no YouTube e ele capta o som do microfone. Qualquer som fora do microfone, as pessoas não escutam. Então não dá para gravar. O pastor falou agora há pouco a respeito do patriotismo americano. E nos Estados Unidos tem talvez o mais famoso ou dos mais famosos monumentos do mundo, que é a Estátua da Liberdade. Talvez todos nós já sonhamos um dia visitar aquela estátua alguma vez na vida. Tem um pastor que certa vez ele falou que ele morava a pouca distância, 120 quilômetros da Estátua da Liberdade, mas nunca foi. A única vez que ele tentou ir, estava fechada. E nós vamos conversar hoje à noite, meus irmãos, sobre a nossa Estátua da Liberdade, sobre o nosso símbolo. Vamos falar sobre liberdade. Mas não é uma liberdade, um símbolo que fica fechado, que fica enferrujado, ou que com o tempo vai se desgastando, que envelhece. Para o cristão, o símbolo da liberdade é a cruz. Essa é a nossa estátua da liberdade. Ela nos libertou do reino das trevas para a sua gloriosa luz.
Hoje à noite nós vamos conversar sobre a questão da liberdade, porque talvez seja um dos temas que hoje mais divide igrejas. Igrejas brigando por questões de liberdade. Pode fazer ou não pode? O que pode ser feito? Algumas discussões até são, de certa forma, ridículas. Mas outras ainda são debatidas com bastante fervor. Existe aquele grupo que nós chamamos de legalistas. É um grupo que, para eles, é tudo preto e branco. Não há um meio termo. Ele dá um sim ou não categórico para qualquer questão duvidosa. É sim ou não. Acabou. Não existem áreas cinzentas ou áreas que existem algumas dúvidas. Legalismo é fácil ser legalista. É atraente. É muito mais fácil você responder sim ou não do que discutir alguma questão. Do que abrir a Bíblia, talvez, e tentar achar uma resposta. E essa pessoa que nós chamamos de legalista, ela tem a sua própria definição do que é santidade. Ela tem o seu próprio padrão do que é santidade. Ele sabe muito bem o que é certo e o que é errado. E se alguma pessoa faz alguma coisa que vai para fora desse campo, desse padrão dessa pessoa, o legalista, o que ele faz? Ele intimida as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que não concordam. Só que, por outro lado, existe o que nós chamamos de libertino. E por incrível que pareça, é muito semelhante ao legalista. Porque para essa pessoa, também não existe área cinzenta. Tudo é branco, mas nada é preto. Tudo é permitido. Posso todas as coisas. Não preciso tomar decisões sobre certo e errado, baseado em princípio nenhum, porque tudo é certo. Tudo é certo fazer. E essa área de liberdade, que nós vamos conversar, liberdade cristã, ela tem sido um debate de muitas discussões em muitas igrejas. Nós recebemos, nós evangélicos batistas no Brasil, temos uma influência muito grande dos americanos, dos missionários americanos. E a cultura deles, que de certa forma, em alguns aspectos é legalista, veio para cá também. Eu não sei se os irmãos sabem, mas muitas igrejas fundadas por americanos começaram a usar bateria há pouco tempo. Porque não pode, é pecado. Já ouviu falar do termo, os irmãos se quiser podem dar risada, mas muitos falam que a bola de futebol é o ovo do diabo. Sim, isso existiu. Isso existiu. Existem muitas discussões, pode ou não pode assistir TV, o cristão? Pode ou não pode ir para o cinema? Jogar dominó? Mulher pode usar ou não maquiagem? Jogar futebol? Principalmente no domingo? Ouvir música que nós denominamos de música secular? Mulheres podem usar calças compridas ou só pode usar saia? Pode cortar o cabelo ou não pode? Pode jogar jogo de cartas, baralho ou não pode? Lotérica, raspadinha. E isso tem sido motivo de tantos debates dentro das igrejas. E o texto que nós vamos meditar hoje, nós vamos encontrar 3 regras, digamos assim, 3 estatutos de como devemos lidar com a liberdade cristã. 3 estatutos ou 3 regras que regulam o exercício da nossa liberdade em Cristo. Mas o que é importante os irmãos talvez memorizarem é que a liberdade do cristão, ela termina onde começa a consciência do seu irmão. A liberdade do cristão termina quando começa a consciência do seu irmão. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 8. Nós vamos meditar nesse texto essa noite. 1 Coríntios capítulo 8, versos 1 a 13. O capítulo inteiro nós estaremos meditando. 1 Coríntios capítulo 8. Nós vamos lendo aos poucos, nós não vamos ler
ele inteiro. Vamos lendo, conversando aqui e lendo o texto. Mas antes, eu gostaria de mais uma vez que nós estejamos em oração, falando com o nosso Deus, para Deus nos dar sabedoria para ouvirmos a palavra de Deus. Antes de orarmos, certa vez eu ouvi uma história de um escritor em um livro, onde ele fala que, pastor americano, que o seu pai ele trabalhava com coisas pesadas, e a sua mão era cheia de calos, a mão do seu pai. E quando ele era criança, o seu pai o levava para a igreja, aquela mão toda calejada, sabe aquele calo duro, grosso? E um dia ele estava no colo do pai dele no culto, e o que ele achou ali? Uma agulha. Ele, criança, pegou aquela agulha, o que ele fez com a agulha? No calo do pai, deu aquela espetada. Mas aquele calo grosso, o pai nem sentiu. Só que o filho, ele ficou um pouco, não, mas como que não pode sentir? Foi de novo, um pouco mais forte. O pai nem. Ele foi de novo, apertou um pouco mais, o pai só mexeu a mão, mas continuou prestando atenção no culto. Aquele filho revoltado, como meu pai não pode sentir nenhuma dor. Aí ele foi com toda a sua força com aquela agulha naquele calo e enfiou a agulha no dedo do pai. No meio do culto o pai solta um grito. De dor. Muitas vezes, meus irmãos, é isso que a palavra de Deus precisa acontecer nos nossos corações. Ela precisa causar dor, mas ela precisa ir no fundo dos nossos corações. A palavra de Deus não pode passar de uma maneira superficial no seu coração, senão não haverá mudança. Nós vamos orar nesse momento, e a minha oração é que a palavra de Deus atinja o fundo do seu coração. Que atinja o fundo do seu coração. Vamos orar. Deus, estamos diante da sua palavra, um texto que talvez difícil de lidar, principalmente na nossa época de hoje, onde tudo é relativo, nada é certo, mas estamos diante da tua palavra, Deus, e possamos meditar sobre o que o Senhor nos ensina a respeito do que é certo, do que é errado, e de como lidar com áreas onde não sabemos a resposta, onde a tua palavra nos traz a resposta de uma maneira clara. Pedimos a Deus que a tua palavra vá ao fundo dos nossos corações e nos incomode, porque é aí que está a verdadeira transformação. Deus, nos ajude nesse momento, que o teu Santo Espírito nos ilumine ao estudarmos esse texto. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 8. O primeiro estatuto que nós vamos ver no texto, dos versos 1 a 3, é que a liberdade em Cristo nos livra para amar. Olha comigo o texto. Versos 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. O apóstolo Paulo, na verdade a partir do capítulo 7 de 1 Coríntios, ele começa a tirar várias dúvidas a respeito daquela igreja. Eu não sei como a sua Bíblia começa o verso 1. No meu fala, com respeito, eu não sei como que a sua Bíblia está, a respeito de... A ideia é que quando aparece essa palavra em 1 Coríntios, é que Paulo está tirando dúvidas. Aquelas pessoas chegaram para Paulo através de uma carta, perguntaram, Paulo, e aí, como que a gente resolve esse problema? E a gente vê a respeito de capítulo 7 tem isso, capítulo 8, capítulo 12, porque Paulo está tirando dúvidas daquela igreja. E nesse momento, a partir do capítulo 8, a grande dúvida daquela igreja era o que pode ou não ser feito. Nós vamos entender um pouco mais, porque ele fala a respeito de alimentos. Daqui a pouco nós vamos entender por que existia essa dúvida. Mas o que Paulo fala sobre isso começa aqui no capítulo 8 e vai até o capítulo 11, verso 1. O que Paulo está falando. Mas no capítulo 8 ele estabelece o padrão, o alicerce, e a partir do capítulo 9 ele vai argumentando. Por que funciona dessa forma? Por que assim a liberdade cristã? No capítulo 9 ele dá o próprio exemplo dele.
No capítulo 10, ele destrincha ainda mais essa questão dos alimentos. Mas no capítulo 8, que nós vamos conversar hoje à noite, Paulo ele estabelece o princípio. E nos versos 1 a 3, aquela igreja havia adquirido uma boa doutrina sobre a liberdade cristã. Eles haviam aprendido muito bem do apóstolo Paulo como funcionava. Mas na prática, eles se esqueceram da lei do amor. É bom saber que meus direitos e que os meus privilégios em Cristo, nós temos direitos, nós temos privilégios, mas o que regula tudo isso, o que regula a nossa vida de santidade, o meu relacionamento com os meus irmãos é o amor. Em Colossenses capítulo 3, Paulo fala: revistam-se do novo homem, tira o velho homem e se revista do novo homem. E quando ele termina, ele fala: mas o elo de tudo isso, o que liga tudo isso, é o amor. Ou seja, não adianta nada ter uma vida de transformação, mas a chave que faz funcionar essa transformação é o amor. Principalmente no que diz respeito nas áreas cinzentas, nas áreas onde temos dúvidas. Há vários textos na palavra de Deus que falam sobre essa liberdade em Cristo. Que nós temos uma liberdade. Eu gostaria de olhar com os irmãos alguns textos. Eu sei que os irmãos vão... Se quiser abrir, pode abrir, não precisa. Eu sei que às vezes alguns irmãos têm um pouco de dificuldade. Mas se o irmão quiser abrir, João capítulo 8, 32, diz o seguinte. João 8, 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade, conhecer a verdade, nos liberta. É isso que João aqui está falando. 2 Coríntios 3,17 diz o seguinte: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Um pouco mais para frente, Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Nós fomos livres para sermos livres, não para voltarmos a sermos escravos. Romanos capítulo 6 diz o seguinte, a partir do verso 10, e vamos ler alguns versículos. Romanos 6, 10 a 14. Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Verso 16. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe oferecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem. Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Verso 18. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. 19. Por isso, em termos humanos, por causa das suas limitações humanas, assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. E por último, verso 22.
Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. O que esses textos nos ensinam, principalmente o texto de Romano, é que nós somos livres do pecar e não livres para pecar. Paulo, ele explica que o orgulho do conhecimento, os coríntios, uma cultura grega, uma cidade grega, eles eram muito famosos pela sua sabedoria. Platão, Aristóteles e todos os outros filósofos gregos. E eles se orgulhavam do quanto eles tinham conhecimento. Mas enquanto eles focavam no conhecimento, a verdadeira liberdade foca no amor. O amor favorece o irmão em Cristo. Esse amor por Deus dá conhecimento verdadeiro e nos torna conhecidos, nos torna amados por Deus. É isso que Paulo está falando lá em 1 Coríntios 8. A liberdade cristã significa estar unido com Cristo em sua causa. É seguir a mesma bandeira, livre pela primeira vez para servir o verdadeiro rei. Para servir o verdadeiro reino. Livres do pecado, do domínio do pecado. E agora nós temos liberdade para seguirmos a Cristo. Algo que o pecado nos impedia. Nós éramos escravos do nosso próprio ego, da nossa própria natureza pecaminosa. Não tinha escolha. A escolha que nós tínhamos antes de Cristo era satisfazer os nossos próprios desejos e não amar o nosso irmão. Não é isso. Não tinha como dizer não para o pecado. O pecado vinha, o desejo vinha e nós fazíamos. Mas agora, em Cristo, nós somos livres para dizer não ao pecado e livres para amar o nosso irmão. O pecado nos livra, nos impedia de amar o nosso próprio irmão, porque o pecado nos fazia olhar para o nosso próprio coração, para satisfazer os nossos próprios desejos, para benefício de nós mesmos. Mas quando Cristo nos libertou do domínio dos pecados, e agora nós podemos amar o nosso irmão. E viver essa liberdade é desafiador, é difícil, que exige maturidade. Viver dessa forma. Exige humildade e decisões diárias sobre o que é certo e errado, melhor e pior, conveniente e inconveniente, nessas áreas cinzentas. E isso vai além de qualquer conhecimento. Isso exige amor, exige maturidade, exige humildade e sensibilidade aos nossos irmãos. É isso que é verdadeira liberdade. Isso exige maturidade, humildade, amor e sensibilidade. No capítulo onde Paulo fala, talvez o principal texto que Paulo fala sobre o amor, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 2, ele diz o seguinte: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenho uma fé capaz de mover as montanhas, se não tiver amor, nada serei. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, a mais capaz, a mais profissional, a mais famosa, a mais rica. Tudo isso para Deus é inútil se não houver amor. Se você não usar isso para o reino de Deus. Percebe como que o amor é importante, que talvez seja o que mais falte? Você pode doar todos os seus bens sem amor. É inútil. Se o que move você não for amor pelo seu irmão, você é escravo de si próprio e do seu pecado, do seu egoísmo. A vida cristã não pode ser vivida para si mesma. É isso que significa ser cristão. É você viver
não mais para si próprio, mas para aquelas pessoas, aqueles irmãos que estão ao seu redor. Porque foi isso que Cristo fez. Cristo, ele abriu mão da sua própria vida para nos dar essa liberdade. É o que Cristo fez. Nada mais importante do cristianismo, no que diz respeito aos relacionamentos, do que o seu irmão em Cristo. É isso que Paulo está querendo nos ensinar nos versos 1 a 3. Vocês se orgulham do conhecimento, mas vocês precisam de amor, e amar o seu próximo. E é para isso que nós somos libertos. Mas o segundo estatuto que Paulo nos traz no texto, versos 4 a 6, é que liberdade em Cristo nos livra de superstições. Somos livres de superstições. Vamos ler versos 4 a 6 de 1 Coríntios 8. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada para o mundo e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, entre aspas, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. E Paulo começa a ensinar sobre os ídolos e outras superstições pagãs que existiam naquela época. E Paulo começa a dar ensinar coisas básicas, necessárias, para os irmãos amadurecerem, para aquela igreja amadurecer em vários aspectos. Para você entender por que Paulo fala de alimentos, naquela época, naquela sociedade, havia muitos sacrifícios feitos a vários deuses, feitos nos templos, feitos a ídolos. E a carne, eles pegavam uma carne e ofereciam àqueles ídolos, e aquela carne era dividida em 3 partes. A primeira parte daquele sacrifício era totalmente queimada, era torrada. A segunda parte ficava para o ofertante, para aquela pessoa que estava levando o sacrifício, ficava para ele. E uma terceira parte ficava para o sacerdote. Imagina, pegar um boi inteiro, divide em 3 partes. Uma parte era totalmente queimada, outra parte para o sacerdote e outra parte para aquela pessoa que está oferecendo o sacrifício. Só que aquela carne que sobrava, era muita carne, que sobrava do sacerdote, o que eles faziam? O que o sacerdote fazia? Vendia no mercado. Botava no mercado lá para a turma comprar. A gente não sabe se ficava mais barato ou mais cara, mas era vendido no mercado. A carne que ficava com aquela pessoa que ofereceu o sacrifício, sabe o que ele fazia? Um churrasco. O churrasco, chamava os vizinhos, vamos fazer um churrascão em casa, vamos chamar todo mundo ali, churrascão, o que sobrou do sacrifício para os ídolos. Só que nessa de chamar os seus vizinhos, muitos desses vizinhos eram cristãos. E aqueles vizinhos cristãos sabiam que aquela carne tinha sido sacrificada a ídolos. E aí que surgiu a grande dúvida. Eles eram recém-convertidos. E eles tinham essa dúvida. Podemos ir nesse churrasco comer aquela carne que veio lá do sacrifício do templo ou não podemos? É por isso que Paulo fala muito da questão de alimentos oferecido a ídolos. Essa era a situação e era essa a dúvida que eles estavam tendo. E Paulo deixa claro que não existia nenhum problema em aproveitar aquela carne. Mas tinha um grande porém. Desde que não ofendesse algum irmão. Desde que não ofendesse algum irmão. E Paulo fala aqui no texto que o conhecimento do único Deus, quando nós sabemos quem é Deus, isso desmistifica qualquer idolatria, qualquer superstição. O Deus que eles ofereciam aqueles sacrifícios não existiam.
Eles não poderiam fazer nada. Eles não poderiam atingir aquelas pessoas. E Paulo deixa claro que o ídolo não é nada. Abra sua Bíblia em um texto conhecidíssimo, Salmo 115, versos 4 a 8. Salmo 115, versos 4 a 8. Diz assim: os ídolos dele, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos que neles confiam. O que o ídolo, que não fala, que não vê, que não cheira, que não faz nada, pode fazer? Nada. Não existe poderes especiais, místicos. Não, esses tipos de deuses não exercem influência mística sobre a vida. É claro que Paulo fala no capítulo 10, verso 20, que o que está por trás desses ídolos são demônios. É isso que ele fala mais para frente. Mas o problema é quando adoramos esses ídolos, tendo comunhão com eles. Comer a carne oferecida àqueles ídolos, Paulo está falando, não tem nada a ver. O povo de Deus, meus irmãos, nós não precisamos ter medo de ídolos, de superstições, de espíritos, de santos, de feitiçaria, de trabalho, de macumba. Vê a macumba, se passa do outro lado da calçada. Isso não tem poder nenhum sobre o nosso Deus. Não existe. É claro que, mais uma vez, existe questão de demônios por trás. Mas, como João fala em 1 João 4,4, maior do que está em nós, do que aquele que está no mundo. Em 1 João também, 5,1, João fala, o maligno não nos toca. Somos propriedade particular de Deus, não de demônios. Meus irmãos, Deus não tem medo de ídolos, de espiritismo, de feitiços e de macumba. E o cristão não precisa ter medo de fantasma, de demônio, de poderes. O amor perfeito lança fora todo medo. Misticismo, superstição não tem lugar na fé cristã. Um sal grosso jogar para trás, um copo d'água em cima da TV e outras coisas. Meus irmãos, nós evangélicos, nós não temos ídolos. O verdadeiro cristianismo não existe isso. E nós repudiamos a noção de venerar, de adorar qualquer objeto inerte, morto, erguido em qualquer lugar. Mas existe um outro problema que nós chamamos de feitiçaria evangélica. Cristãos supersticiosos, cheios de mandingas. Já conhece alguém assim? Meus irmãos, não passa de superstição pagã. Ou pior, de espiritismo vestido de roupa protestante. Pessoas em nosso meio, infelizmente, pastores, explorando o evangelho. Um pedaço da roupa com sangue do bispo. Um pedacinho da vassoura ungida. Superstição. Isso se chama paganismo. Não caia nessa. Não caia. Isso corrompe o verdadeiro evangelho. Isso é mercadejar a fé em Cristo Jesus, que incorpora elementos pagãos de espiritismo, de idolatria. Parece um povo religioso, mas que vive cobiçando magia e coisas desse tipo, objetos místicos, dotados de poder.
nós temos que resistir a isso. E correr atrás de uma fé, nós não podemos correr atrás de uma fé palpável, uma fé objetiva, uma fé focalizada em objetos. E nós vemos uma mentalidade semelhante quando se trata da ceia do Senhor. Há igrejas, não sei se minha voz está saindo, não sei se na transmissão vai sair. Há igrejas que investem os próprios elementos do pão e o vinho com poderes sobrenaturais e místicos. Por exemplo, a Igreja Católica. Nós vivemos numa cidade, como o pastor falou domingo passado, nossa cidade é uma das 5 cidades santuários do estado de São Paulo, extremamente católica. E talvez muitos de nós viemos desse contexto de criação, de família, muito católicos. E os católicos, eles creem em algo chamado da doutrina da transubstanciação. Eu não sei se você já ouviu falar a respeito disso. Eles creem que, literalmente, o vinho se transforma no sangue de Cristo e a hóstia se transforma no corpo de Cristo. Como eu já disse, eu não sei quantos aqui vieram desse contexto católico, mas na Igreja Católica, na ceia, na hóstia, é aquele pãozinho fino, onde colocado na sua boca, e você não pode mastigar aquilo. Tem que deixar dissolver na sua boca. Sabe por quê? Senão você vai estar mordendo o corpo de Cristo. E eles creem que o vinho que só o padre toma se transforma literalmente no corpo de Cristo. Isso é misticismo. Isso é misticismo. Isso não existe. E é por isso que até esse momento das missas é todo um ritual cercado até de um misticismo nas igrejas. Nós, como na nossa igreja, nós entendemos que a ceia do Senhor, sim, é um símbolo extremamente importante. É um memorial, é um tipo de uma lição que nos lembra o que Jesus fez por nós na cruz. Mas se uma gota do suco cair no chão, não é o sangue de Jesus que está sendo derramado. Se algumas migalhas de pão caírem, e se forem levados por formigas, não vai acontecer nada com aquelas formigas. Elas não vão ser formigas mais santas. E também não serão fulminadas. Não sei você quantos aqui tem um contexto de criação de uma igreja evangélica. Quando eu era criança, eu frequentava a igreja em São Bernardo do Campo. Quando tinha ceia, o que fica no final da ceia, no copinho do suco? Aquele golinho, um finalzinho. O que eu fazia? Quando minha mãe tomava, acabava o culto, aquele golinho. E para piorar, sempre sobravam os cálices com suco. O que as crianças faziam quando acabava o culto? Terminava o suco. Eu me lembro até hoje, quando o irmão chegou para mim e para algumas crianças. Meus irmãos! Éramos crianças, 7, 8 anos de idade. Como vocês podem beber o suco do vinho assim depois do culto? É o sangue de Cristo Jesus que está aí. Isso no meio evangélico. Isso é um símbolo. Eu não estou desvalorizando esses símbolos. Não é isso que eu estou fazendo. Mas são símbolos. Não é o sangue de Cristo. Não é a carne de Cristo ali. São símbolos. Meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Terceiro estatuto que Paulo traz para nós, versos 7 a 12, lá de 1 Coríntios 8. 7 a 12, diz o seguinte: contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus, e não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tem consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será
induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, vamos ler o 13 também. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Terceiro estatuto de Paulo é que liberdade em Cristo nos livra dos nossos direitos. E a primeira coisa que Paulo traz aqui no verso 7 é que talvez nós tenhamos esse conhecimento sobre o que devemos fazer. Mas nem todos têm esse conhecimento. Nem todos têm essa maturidade. E Paulo, depois de esclarecer a verdadeira natureza dos ídolos, como ele acabou de fazer, e dessas superstições, o apóstolo volta para o tema principal. Ele fala, nem todos chegaram a esse ponto de crescimento espiritual. Por isso, é necessário limitar a nossa liberdade em benefício do irmão mais fraco. E nos versos 8 a 12, Paulo fala que a nossa liberdade pode destruir o irmão mais fraco. O problema é que alguns, pela sua história, ainda não conseguem assimilar essa nova liberdade. Talvez pessoas que chegaram na igreja, que tiveram problemas no passado muito grandes com algumas áreas. E ainda não sabem lidar na sua vida com aquilo, com a nova natureza em Cristo. Ainda tem dificuldades ao lidar com aquilo na sua vida. Pessoas que vivem à sombra dos seus dias idólatras. E essas dúvidas ainda pairam sobre eles. E se eles observarem talvez o irmão mais velho na fé, participando de alguma atividade que a consciência deles considera duvidosa, existe um grande perigo. Esse irmão ainda fraco pode ser encorajado a agir contra a sua própria consciência. Isso que Paulo está falando. Um outro texto que fala muito sobre esse tema é Romanos 14. Abra lá sua Bíblia. Esse texto nos ajuda a entender várias coisas. Primeiro versos 14 e 15. Romanos 14, verso 14 e 15, primeiramente. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim a considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Verso 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado de comer, porque não come pela fé, com fé. E tudo que não provém de fé é pecado. O que Paulo está falando em Romanos, ele diz que tudo que é feito com dúvidas, contra a consciência e não pela fé, é pecado. Liberdade cristã se limita em termos do que será útil, do que será de benefício, não somente para mim, mas para o corpo de Cristo. É isso que Paulo está falando. Não é mais o que importa apenas para mim, mas o que importa para o corpo de Cristo. A ignorância, talvez, de um irmão mais fraco pode causar escândalo em questões que nós chamamos de questões cinzentas. Pessoas que ainda não adquiriram o conhecimento e a maturidade necessárias para poder participar de certas atividades, sem ficar enfraquecido em sua consciência. Pecando contra a própria consciência. E a pessoa, normalmente quando uma pessoa faz algo contra a consciência, está em dúvida, mas ainda faz, normalmente as pessoas se siliciam, não falam para ninguém. Isso vai causar danos na vida espiritual daquela pessoa. Acima da liberdade individual está o bem do corpo de Cristo.
É isso que Paulo está falando. Comida e outras questões moralmente neutras, isso é diferente. Ainda em Romanos capítulo 15, versos 1 a 3, Paulo diz o seguinte: nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. O princípio maior é que o nosso irmão em Cristo, ele é precioso para Cristo. Porque Cristo morreu por cada um de nós, inclusive pelo seu irmão e por você. A pessoa que está do seu lado é um irmão precioso para Cristo. Nós fomos comprados por um preço, que esse preço é o próprio sangue de Cristo Jesus. Nós somos membros de um mesmo corpo, uma grande família. O que eu faço afeta, sim, o meu irmão. Nós não somos donos do nosso próprio nariz. A minha e a sua liberdade termina onde começa a consciência do meu irmão. Ferir a consciência do irmão significa ferir a Cristo. Algumas questões para nós terminarmos, para nós concluirmos. O verso 13, voltando para 1 Coríntios 8, ele é o clímax da passagem. Ele diz o seguinte: portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca jamais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Eu não sei como está na sua Bíblia, mas na minha fala no meio: portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais. Não sei como está na sua Bíblia. Algumas, nunca, jamais. O apóstolo Paulo, ele duplica a negativa. De maneira nenhuma. Isso é muito forte, de jeito nenhum, para todo sempre. Não existe nenhuma hipótese disso acontecer. Liberdade cristã pode dizer não para os meus direitos, a fim de proteger a consciência do meu irmão. É isso que é liberdade cristã. E alguns princípios para nós aplicarmos esses estatutos que nós estamos conversando. Primeiro, meus irmãos, nós estamos falando de áreas cinzentas, mas existem áreas pretas e brancas na vida cristã. Existem áreas que a Bíblia fala claramente: isso é certo e isso é errado. Não podemos tornar tudo cinza também. Não, tudo é duvidoso. Isso é o que o mundo faz, de relativizar tudo. A palavra de Deus, sim, ela fala: isso é pecado, isso não é pecado. Não é tudo cinza. Sobre o que o cristão deve fazer ou não, a palavra de Deus estabelece princípios claros sobre o que deve ser feito ou não. Mas precisamos admitir que existem áreas cinzentas. Assuntos em que a Bíblia simplesmente não trata. Como eu já disse, cinema, estilo de música, jogar baralho, calça comprida, TV, futebol. Graças a Deus, a palavra de Deus não proíbe futebol. É o que eu mais gosto de assistir. Meus irmãos, nós podemos sim discordar de nossos irmãos em algumas determinadas áreas. E se for áreas cinzentas, nós não devemos julgá-los nessas áreas e nem abusar da nossa liberdade cristã de uma forma que prejudique o nosso irmão. Outro princípio muito importante, meus irmãos: o reino de Deus está à frente das nossas preferências pessoais. O reino, ele tem precedência sobre as nossas questões individuais, sobre os nossos direitos. O reino de Deus na nossa vida é mais importante. E, em áreas de liberdade, o bem-estar do meu irmão torna
algo mais importante. Outro princípio, o irmão mais fraco, ele precisa amadurecer. Nós não podemos, eu acho que eu coloquei separado aqui, mas nós não podemos padronizar o corpo de Cristo pelo irmão mais fraco. O que eu quero dizer com isso? Imagine que o Marcos está aqui, e o Marcos acha errado ir no cinema. Não sei se ele acha isso, mas só um exemplo. Então, vamos fazer uma regra na nossa igreja. Ninguém pode ir no cinema. É correto fazer isso? Estamos respeitando a consciência dele. Mas ele não é o padrão. Nós não podemos criar uma lei humana baseada no padrão, nesse padrão. O que devemos fazer então? É ajudá-lo a crescer em maturidade. Para que aquele irmão cresça e amadureça. E meus irmãos, nós precisamos entender que nesse processo de maturidade do corpo de Cristo, todos nós estamos envolvidos. Todos nós. Uma igreja amadurece quando todos os seus membros estão envolvidos nesse processo. Olha o que Paulo fala em Efésios capítulo 4, a respeito disso. A partir do verso 11, Efésios 4:11, ele diz o seguinte: E ele, Deus, Cristo Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Deus deu para as igrejas pastores. Deu para as igrejas líderes, professores, missionários. Mas olha o verso 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. É preparar os irmãos para que os irmãos façam a obra. Uma igreja onde só os líderes fazem a obra é uma igreja imatura. Mas quando todos os membros assumem o papel de levar um ao outro à maturidade, aí existe crescimento. Verso 14, ainda em Efésios 4. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Verso 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Este é um processo em que todos nós estamos envolvidos. Conhece algum irmão fraco? Invista na maturidade daquele irmão. Nós não podemos ficar escravizados no padrão do irmão mais fraco. Nós precisamos ter discernimento baseado na graça de Deus e ajudar os nossos irmãos a crescer. Senão nós seremos eternamente legalistas. Se nós fizermos isso. E talvez um princípio aqui que eu coloquei. Para nós, talvez, líderes aqui da igreja. Nós somos muito visados. As pessoas da igreja olham para nós. E talvez o nosso cuidado tenha que ser redobrado. Principalmente, talvez, com jovens recém-convertidos, onde vão espelhar a sua vida cristã naquelas vidas dos líderes. Todos nós somos sal e luz, e nós precisamos considerar como a nossa ação afetará os nossos irmãos ao nosso redor. Líderes são sempre visados, sempre são um exemplo para aqueles que o imitam. Para aqueles que, mais uma vez, talvez recém-convertidos, para jovens, para adolescentes. Talvez para nós o cuidado ter que ser redobrado. E meus irmãos, e por último, em questões cinzentas, em questões duvidosas, algumas perguntas que você deva fazer. Primeiro, faço ou não faço? Primeiro, aquilo avança na causa de Cristo? Isso vai trazer benefícios para o reino de Deus? Ou não? Segunda pergunta, fortalece a fé do meu irmão ou prejudica a fé do meu irmão? Aquilo que eu estou em dúvida se faço ou não faço.
além de mim, alguma outra pessoa será beneficiada? E por último, é a melhor coisa que posso fazer? 1 Pedro 2,16 fala: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Nós somos livres para sermos servos de Deus. A liberdade do cristão termina onde começa a consciência do seu irmão. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Um texto sim difícil de lidar, mas difícil principalmente porque isso afeta tantas coisas de nossas vidas, mas um texto muito claro, que nos ensina como devemos lidar com essas questões. Obrigado pela tua palavra, e Deus, que nós possamos crescer nessas situações de liberdade cristã como igreja, em maturidade, rumo para a tua glória. Obrigado, Deus, por esse texto que nós meditamos essa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pastor? Com a bênção agora, nós estaremos encerrando o nosso culto, mas eu queria orar encerrando aqui. Se você tem um motivo, você tem um pedido seu de oração, e você quer que a gente ore por você, eu queria que você viesse aqui à frente. Pode vir aqui. Se você, eu tenho um motivo sim, eu tenho vários motivos. E talvez no teu coração você está trazendo esse motivo. Eu não queria que você fosse embora para casa sem que a gente tenha orado por você, não é? Eu sei que a Patrícia está aí, ela está desempregada, Patrícia. Vem aqui para a gente orar por você. Por um emprego, né? Essa é uma situação. E talvez você tenha outras e mais outras situações. Eu vou pedir para você, vir aqui para a gente orar. Pode vir aqui à frente, para a gente orar por você. Se você tem um motivo. Muito bem. Mais gente pode vir aqui para a gente estar orando por você. Deus conhece a sua necessidade disso. Talvez você seja alguém que está orando por algumas respostas. Eu sou um exemplo disso. Eu estou orando para Deus responder 28 anos por uma situação que até hoje não se resolveu. 28. Não é 8, nem 8 meses ou 8 dias, é 28 anos. Estou orando para Deus me responder uma situação. Tem algumas coisas que estão aí já há mais de anos. Eu estou orando e ainda não respondeu. Olha só. Pode parar? Não pode parar. Tem que continuar orando. Tem que continuar. Vamos orar. Pai querido, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece as nossas necessidades e nós queremos depositar diante do Senhor a vida da Patrícia, que necessita de um emprego. E nós vivemos, ó Pai, alguns setores, algumas áreas, algumas situações muito mais difíceis. Mas nós pedimos, ó Pai querido, que mesmo não entendendo o que o Senhor quer falar, fazer, ensinar, mas nós pedimos a Ti para que o Senhor abra uma porta essa semana, para que a Patrícia possa estar empregada, trabalhando e podendo trazer o sustento junto da casa com sua mãe. Da mesma forma, pedimos ao Pai pela Bárbara e o André, e o Senhor sabe, ó Deus, as decisões, os passos, o Senhor sabe as questões que eles necessitam, aquilo que eles estão pedindo, buscando no Senhor, e sabemos, ó Pai querido, que muito além daquilo que nós temos em mente, do que nós pensamos e pedimos, antes de pedirmos, o Senhor já sabe do que nós precisamos.
E nós pedimos que o Senhor venha ao encontro ao Pai querido, da Bárbara, do André, para que, no que tange a necessidade deles, tenha o Senhor respostas, traz, ó Pai querido, paz ao coração. Traz também, ó Deus, as decisões que eles necessitam tomar em várias áreas, que o Senhor oriente, conduza, abra a porta, fecha a porta, mas mostra tudo que o Senhor quer. Assim também, ó Pai querido, pedimos pelo irmão Damião, que o Senhor possa vir ao encontro do seu coração, ó Deus, do seu lar, a Olinda, a mudança deles lá para o Cachoeirinha, esse mês, provavelmente ainda, e tudo que o Senhor está conduzindo, do modo como o Senhor está conduzindo, seja glorificado o teu nome. Ao mesmo tempo, nós colocamos, ó Pai querido, todos os motivos, Senhor, que tu conheces muito claramente, e há muitos anos, dos quais nós temos lançado diante do Senhor, esperando, Pai querido, para que, no que tange a partilha da herança, no que tange, o Pai querido, aspectos outros, que o Senhor conhece muito bem, nós estamos clamando a Ti, ó Pai, Tua intervenção, a ação do Senhor, ó Pai, para trazer, não o que pedimos, não o que queremos, mas o que o Senhor quer. E do modo como o Senhor quer, para glorificar o Teu nome. Assim, ó Pai querido, toda a Tua igreja, a todos os irmãos, todas as irmãs, todos aqueles que o conhecem e o amam, ó Pai querido, venha ao encontro, venha suprir cada necessidade, ó Pai, em Cristo Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, o consolo, seja com todo o teu povo, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, querido. Tenha uma excelente semana, conduzido e dirigido pelo Senhor, e nós nos encontramos aqui quarta e domingo que vem.